Uma excelente noite a todos. Eu acho que nós precisamos conversar um pouco sobre um assunto que ele é meio tabu. Acho que muitas pessoas até pensam, como eu vou aqui me referir, mas têm receio de externar as suas verdades, porque se estabeleceu ao longo do tempo um padrão de comportamento para aqueles que se intitulam, por exemplo, espíritas. Vou focar nos espíritas, porque eu estou inserido nesse entendimento, que é um rótulo também, não tem a menor dúvida. Eu prefiro, hoje em dia, ao longo de toda a vivência e experiência que pude vivenciar, a gente percebe que o Deus não está nem um pouco preocupado, e isso já ficou muito claro e muito citado, com as crenças de quem quer que seja. Ele está preocupado exatamente naquilo que eu vou tratar agora. Muitas pessoas passam o tempo inteiro dizendo: é preciso estudar a doutrina, é preciso se dedicar ao evangelho, é preciso isso, é preciso aquilo, é preciso trabalhar. Agora se esquecem do principal de tudo isso. Em primeiro lugar, se nós temos o mestre como orientador primeiro, que veio dar um divisor de águas, depois de tantos outros que já se manifestaram falando sobre ética e conduta, o mestre veio em 3 anos de passagem que nós conhecemos na trajetória do plano carnal, nos trouxe pequenos exemplos de grande força, repercussão e de transformação total da conduta de qualquer um de nós, em direção ao equilíbrio e o refazimento de toda a nossa condição espiritual, de conflitos, confrontos, agressões, desamor e etc. Que isso está muito claro em todos os aspectos da história, inclusive o que as religiões que foram criadas, inventadas e forjadas, sei lá de que forma, com o objetivo de poder e de domínio, tiraram todo o foco da grandeza e da simplicidade daquilo que foi trazido pelo mestre. E ele trouxe com exemplos. São as transformações pessoais, fazer o bem sem olhar a quem, fazer ao próximo aquilo que desejamos seja feito por nós, né, para nós. Mas não. Nós passamos o tempo inteiro com essa insistência, estude e tal, e nos tornamos doutores da lei, como tantos outros em tantas outras épocas. E isso significa, às vezes, transformação de conduta mínima, até porque passamos a nos achar autoridades e merecedores de um pedestal sem que nós tenhamos construído nada para isso. Apenas decoramos, estudamos, avaliamos, analisamos e falamos sobre todas essas obras que são colocadas para que a gente estude, pesquise e se dedique. Não sou contra isso, entendam bem. Até fiz e até faço, e todos os dias estou me dedicando a alguma leitura que eu possa tirar dali, algum processo de transformação e de entendimento novo daquilo que já li e que não conseguia, à época, perceber o nível de informação ou a grandeza que estava colocado para que eu fizesse uma avaliação melhor daquilo que está ao meu alcance e daquilo que eu preciso executar para fazer essas mudanças de condutas. Então, isso está ficando muito claro nesse exato momento. Ou nós saímos dessa mesmice e entramos na mudança da atitude, na transformação efetiva de conduta, ou nós vamos continuar a criar guetos, cercados, e nos achamos autoridades em alguma coisa que simplesmente foi colocada pelo mestre para que a gente percebesse que ele não trouxe absolutamente nada para intelectuais, nem para aqueles que não tinham conhecimento de nada. Ele trouxe simplesmente para todos. Os intelectuais jogaram fora a simplicidade porque não interessava. E muitos de nós, com um pouco menos de compreensão, não quisemos abraçar a efetiva ação de transformação de conduta para que a gente pudesse criar uma transformação no nosso
campo vibratório na nossa espiritualidade que a gente pudesse estar hoje já usufruindo de uma encarnação muito mais tranquila, muito mais suave e merecedora exatamente dessa tranquilidade e dessa suavidade. Nós não demos esse tipo de atenção e não estamos dando. Continuamos criando igrejas, continuamos criando espaços físicos exuberantes para abraçar e botar ali dentro o quê? A simplicidade? Não. Às vezes, muitas regras, muitas posições do impossível para que outros possam transitar ali dentro, nos achando o quê? Os verdadeiros conhecedores da verdade. Lê do engano. Forma totalmente distorcida de perceber as coisas. Temos que fazer essa reflexão com coragem. Com coragem. Temos que romper essas paredes com coragem. Temos que romper essas ideias com coragem, porque é isso que a vida está exigindo de nós. E aí ficamos sempre querendo delegar as nossas saídas de agonias, né, passando para que outros resolvam. Não façam isso. Não podemos fazer isso. Não tem mais espaço para que isso seja feito. Né? Já sabemos que a vida não nos traz problemas, a vida nos traz ação educativa para que a gente se transforme. Ora, se a gente não está percebendo isso, a ação educativa vai permanecer independente da nossa crença, nos batendo à porta cada vez de maneira mais veemente. Porque à medida que a gente vai achando que conhece, a gente se torna mais responsável para fazer as coisas que precisam ser feitas de transformação. Eu acho que é um chamamento que quem estiver me ouvindo, quem tiver interesse em escutar, tudo bem. Se isso tiver alguma validade, ótimo. Se não tiver, não tem problema. A gente vai tocando a vida e vai procurando perceber que a saúde da nossa estrutura física depende exatamente da gente começar a fazer as coisas corretas. E não esperar que, pedindo ao Deus, que na verdade está em nós, faça esse trabalho sem que a gente tenha nenhuma ação de esforço de transformação efetiva. Se assim acontecesse, nós não teríamos merecimento algum para poder avançar nesse crescimento espiritual. Vamos refletir, vamos pensar. Não se sintam agredidos com isso. Se sintam convidados a parar um pouco para pensar de maneira mais aberta, mais franca, sem receio e com toda a tranquilidade que nos foi passada até pelo próprio Kardec, se não me engano. Busque a verdade, rejeite as mentiras. Isso é fundamental para que a gente cresça. Não é? A gente tem que ir batendo em várias portas até achar aquela que vai nos dar um espaço e conforto para que a gente entre com segurança.